Dando aí continuidade à nossa aula de reação de hipersensibilidade do tipo 1, falamos que um dos estímulos químicos relacionados com a degranulação mastocitária é representado através do reconhecimento e da ligação de imunocomplexos constituídos por moléculas de IgE em receptores de alta afinidade expressados na superfície celular de mastócitos. Esse imunocomplexo deverá ser constituído por, no mínimo, 2 moléculas de IgE que se ligam de forma cruzada a um mesmo alérgeno. Quando o imunocomplexo se associa aos receptores de alta afinidade para IgE, induzem a ativação de uma enzima denominada tirosina quinase. Essa enzima, uma vez ativada, irá fosforilar a fosfolipase C, que, uma vez fosforilada, tornar-se-á ativa. Quando ativa, a fosfolipase C atuará na degradação de classes específicas de fosfolipídios de membrana, culminando com a formação do DAG e do IP3. O DAG, diacilglicerol, atuará na ativação da proteína quinase C, enquanto que o IP3, inositol trifosfato, se ligará em sítios específicos localizados em canais de cálcio presentes na membrana do retículo endoplasmático. Quando associado em seus sítios, o IP3 ativa esses canais que, uma vez ativados, tornar-se-ão abertos, favorecendo aqui o efluxo de cálcio, culminando com o aumento na concentração citoplasmática de cálcio. O aumento da concentração intracitoplasmática de cálcio, associada à ativação da proteína quinase C, favorecerá a fosforilação da miosina do grânulo citoplasmático celular. Isso, então, favorecerá a movimentação desses grânulos em direção à superfície da membrana celular,
que se fundem com a membrana plasmática dos mastócitos, liberando para o meio extracelular, por exocitose, os componentes granulares. Então, caracterizando aqui o fenômeno da degranulação celular. Com a degranulação, inúmeros mediadores inflamatórios pré-formados, principalmente a histamina, serão liberados para o meio extracelular. Além da histamina, citocinas serão também liberadas. A síntese dessas citocinas é dependente da ativação da proteína quinase C, que induzirá ao nível nuclear transcrição de genes relacionados com a síntese destas proteínas, no caso das citocinas. Uma vez ativada, a tirosinoquinase irá ativar uma outra classe de fosfolipase, que é a fosfolipase A2. Uma vez ativada, essa fosfolipase A2 atuará na degradação de classes de fosfolipídios de membrana, culminando com a formação do ácido araquidônico. Uma vez formado, o ácido araquidônico poderá sofrer duas vias de degradação. Uma via é dependente de COX, ou ciclooxigenase, que degradará o ácido araquidônico em prostaglandinas e tromboxanos. A outra via é uma via dependente de LOX, lipoxigenase, que degradará o substrato em leucotrienos. Tanto as prostaglandinas quanto os leucotrienos são potentes mediadores inflamatórios que atuam como aminavasoativas, além de componentes quimiotáticos, que serão liberados para o meio extracelular mediante a degranulação celular. Lembrando que o processo de degranulação mastocitária ela é dependente do aumento da concentração intracitoplasmática de cálcio. Com a degranulação mastocitária, vários componentes farmacologicamente ativos serão liberados para o meio extracelular, como, por exemplo, inúmeras citocinas, dentre as quais destacamos a interleucina 4,
por atuar estimulando a síntese de IgE, mediador químico relacionado com a ativação mastocitária, e a interleucina 5, que atuará na ativação de eosinófilos. Aqui, por um mecanismo independente de IgE. Teremos ainda a liberação de enzimas, proteases, além de aminas vasoativas, como histamina e serotonina. Lembrando que a histamina, além da ação local e sistêmica já falada, atuará como fator quimiotático para eosinófilos, bem como prostaglandinas e leucotrienos. Então, notem que com a degranulação celular, vários componentes serão liberados a fim de induzir e potencializar uma resposta inflamatória. Os eosinófilos são tipos leucocitários, granulócitos, que participam da ação efetora da reação de hipersensibilidade do tipo 1. Morfologicamente, são leucócitos que demonstram um núcleo bem característico, bilobulado, portando 2 lóbulos unidos a partir de um fino filamento nuclear e um citoplasma densamente povoado por grânulos que apresentam aí afinidade para o corante eosina. Então, dando aí uma coloração a esses grânulos de alaranjados ou róseos. Tá? Os eosinófilos são leucócitos circulantes. Porém, são encontrados de forma preponderante em tecidos, especialmente mucosas, do trato gastrointestinal, do trato respiratório e do trato gênito-urinário. Sabidamente, verifica o aumento na concentração plasmática de eosinófilos em casos de infecções parasitárias, aqui oportunizadas principalmente por eumintos e em reações alérgicas. Os eosinófilos, assim como falado para mastócitos e basófilos, serão ativados por um mecanismo dependente de IgE, como através do reconhecimento de imunocomplexos constituídos por, no mínimo, 2 moléculas de IgE que se ligam de forma cruzada ao mesmo antígeno, ao mesmo alérgeno.
Este estímulo químico induzirá a degranulação celular, contribuindo para a destruição do antígeno invasor, bem como para a indução de uma resposta inflamatória. Lembrando ainda que os eosinófilos poderão ser ativados por mecanismos independentes de IgE. Dentre estes mecanismos, destacamos aquele induzido por interleucina 5. A interleucina 5 poderá ser derivada de mastócitos ativados ou então derivadas de linfócitos TH2. Esta interleucina atuará na ativação e no recrutamento de eosinófilos em direção a um foco antigênico. Em adição, a histamina, bem como o leucotrieno, atuarão sabidamente como fatores quimiotáticos para eosinófilos, auxiliando no recrutamento destas células da circulação sanguínea em direção ao tecido infeccionado. Com a degranulação eosinofílica, inúmeros componentes serão liberados para o meio extracelular, induzindo uma resposta inflamatória local ou sistêmica. Dentre esses compostos, destacamos proteína catiônica eosinofílica, neurotoxina derivada de eosinófilos, peroxidases, proteínas básicas principais, além de radicais de oxigênio reativos, como o superóxido, o ânion superóxido e o peróxido de hidrogênio. Desses componentes, a proteína catiônica eosinofílica exerce ação citotóxica sobre eumintos, atuando então na degradação da cutícula de parasitos eumintos, favorecendo a sua eliminação. A reação de hipersensibilidade do tipo 1 ou reação imediata poderá ser localizada, ou seja, limitada a um órgão ou a um tecido específico, ou sistêmica, dando nesta um prognóstico clínico mais reservado. Assim, quais são os fatores predisponentes que favorecem que a reação apresente comportamento local
ou um comportamento sistêmico. Dentre estes fatores, destacamos o grau de exposição do hospedeiro ao alérgeno. O quanto esse hospedeiro foi exposto ao alérgeno. Um outro fator é o grau de sensibilização do hospedeiro em relação ao alérgeno. Então, quanto maior for o grau de sensibilização deste, maior a probabilidade do hospedeiro em desenvolver reações alérgicas sistêmicas. Um outro fator predisponente é em relação à via de exposição. Bom, se a via ocorrer de forma inalatória, certamente a reação alérgica se limitará ao trato respiratório. Em contrapartida, se a exposição ao alérgeno ocorrer via alimentar ou através da administração intravenosa do alérgeno, é de se esperar que as reações alérgicas oriundas apresentarão comportamento sistêmico. Vamos agora entender a imunofisiopatogenia da asma brônquica, uma questão que frequentemente costumo cobrar nas avaliações ou atividades na disciplina, tá? Então, a indução da asma brônquica ocorrerá mediante a sensibilização do hospedeiro, que se fará quando este entrar em contato com o alérgeno. Esse alérgeno, então, adentrou o organismo hospedeiro por uma via aérea, né? Ou via aerógena. Por apresentar pequenas dimensões, estes alérgenos não ficam retidos no muco, nem contudo nos cílios do epitélio respiratório e aferem, tá, vias respiratórias inferiores. Lá, quimicamente serão reconhecidos por macrófagos alveolares. Após o reconhecimento químico do alérgeno, via receptores de superfície de membrana, este será fagocitado pelo macrófago tecidual, onde processará o alérgeno, degradando-o em vários fragmentos. Paralelamente, o macrófago em questão apresentará na sua superfície de membrana
fragmentos do alérgeno associados a moléculas de MHC de classe 2. Estes fagócitos, então, apresentarão estes antígenos, estes fragmentos de alérgeno para os linfócitos T. Após o estabelecimento dos dois sinais de ativação, verifica a indução dos linfócitos T, que uma vez ativados, eles diferenciam em linfócitos TH2. Após a diferenciação linfocitária, verifica a síntese de inúmeras citocinas, das quais destacamos a interleucina 4, que atuará sobre linfócitos B, que uma vez ativados, diferenciarão em plasmócitos, os quais sintetizarão IgE, que é um mediador químico relacionado com a reação imediata. Essa molécula de IgE se ligará a epítopos presentes no alérgeno indutor, formando aqui um imunocomplexo. Quando esse imunocomplexo ele é reconhecido por mastócitos locais, ativa estas células, que uma vez ativadas, degranularão, liberando aqui para o meio extracelular inúmeras citocinas, mediadores inflamatórios e proteases. Dentre os mediadores inflamatórios, destacamos a histamina, principalmente, e os leucotrienos, que atuam como amina vasoativa. Esses mediadores exercerão ação local sobre o endotélio vascular, promovendo vasodilatação e aumento da permeabilidade endotelial, contribuindo aqui para diapedese, bem como para edema, extravasamentos de líquidos do compartimento vascular para o interstício. Ao nível sistêmico, por exemplo, estes mediadores atuarão estimulando a contração da musculatura lisa dos brônquios e bronquíolos, favorecendo aqui a bronquioconstrição. Obviamente que isso acaba comprometendo a taxa de ventilação pulmonar, repercutindo em uma insuficiência respiratória
que é típica da patologia em questão. Em adição, estimula as células caliciformes presentes no epitélio respiratório a sintetizarem muco. A produção excessiva de muco acaba favorecendo a obstrução das vias aéreas inferiores, corroborando também para um quadro de dispneia, de dificuldade respiratória, que é típica da asma brônquica. Observem, então, que para a indução do quadro asmático faz necessário a sensibilização do hospedeiro, mediante aqui a exposição ao alérgeno por via aerógena, a fase de ativação, que é caracterizada mediante a ligação química de imunocomplexos a receptores de alta afinidade presentes na membrana de mastócitos, e a fase efetora, que é caracterizada mediante a ação de mediadores inflamatórios, especialmente histamina e leucotrienos. Tá? Em consequência da fase efetora, instaura uma reação anafilática, contribuindo aqui para, além de edemas pulmonares, o edema de glote, que acaba então prejudicando ainda mais a passagem de ar pelas vias aéreas.